Eu, como pastor e presidente da igreja, me preocupo muito como a igreja, como esta se comportando e sou muito criticado por buscar que nós a igreja, venha se comporta como a verdadeira igreja nos dias de hoje. Se lá em Corinto Paulo já tinha problema e vivia preocupado com o comportamento da igreja, imagine hoje que a igreja já está mais que corrompida. Muitos mesmo saíram da igreja me culpando, pois eles não queriam viver na igreja sem testificar de Cristo. Mas a verdade nunca esteve em mim. Vamos ver o que a verdade fala sobre o comportamento da igreja. Que a verdade é e sempre será a palavra de Deus. Vamos lá para a palavra. Preocupado com a igreja. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Onde estiverem dois crentes estarão sempre falando sobre a igreja. Frequentemente surgem comentários sobre os problemas da igreja e como resolvê-los. O que estas pessoas não podem esquecer é que também são parte da igreja e todo problema que tiver na igreja também são responsáveis. Mas será que adianta ficar preocupado com a igreja? Muito mais que preocupar, devemos agir em prol da obra de Deus. A igreja de Corinto é um exemplo de igreja problemática. Vejamos os problemas da igreja de Corinto. Divisão, e Coríntios capítulo 1 versículo 10 a 17. Carnalidade e a imaturidade espiritual, e Coríntios capítulo 3 versículo 1 a 3. Imoralidade sexual, e Coríntios capítulo 5 versículo 1. Falsos crentes, e Coríntios capítulo 5 versículo 11. Brigas entre irmãos, e Coríntios capítulo 6 versículo 5. Divisão na Santa Ceia, e Coríntios capítulo 11 versículo 20 a 22. Desordem nos cultos, e Coríntios capítulo 14 versículo 27 e 28 e 31 a 40. Falsa espiritualidade, e Coríntios capítulo 14 versículo 33. A preocupação do apóstolo Paulo com esta igreja é porque não estavam entendendo o propósito de Deus para suas vidas. Por isso, Paulo trabalhou muito com os coríntios para ensinar como deve ser uma igreja verdadeira. Como deve ser a igreja? Vamos aprender o que Deus não quer para a sua igreja e com o ensino do apóstolo Paulo nas cartas aos Coríntios, como deve ser a igreja. 1. A mente de Cristo, Coríntios capítulo 2 versículo 16. Deus não quer uma igreja egoísta onde cada um age como quer e faz o que deseja para agradar a si mesmo. A igreja deve buscar ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa pensar e querer a vontade de Deus para a igreja. Jesus é o cabeça da igreja e por isso deve dirigir tudo no corpo. Se cada um na igreja pensar de uma forma, tudo vai acabar em confusão, mas todos quiserem a vontade de Deus, estarão concordando um com o outro e haverá unidade. Você acha que a igreja tem que ser do seu jeito? Jesus é o Senhor da igreja e devemos fazer tudo o que Ele quer. 2. Cooperadores de Deus, Coríntios capítulo 3 versículo 9. Deus não quer uma igreja individualista, onde não existe unidade e todos se sentem sozinhos no meio dos irmãos. Como igreja, somos cooperadores com Deus. A palavra cooperadores designava os remadores que ficavam nos porões dos navios remando. Todos deviam remar juntos para um não atrapalhar o outro. O ritmo era controlado por um dirigente que batia um martelo e todos cantavam juntos enquanto remavam. Como uma canoa furada onde todos devem remar e cuidar para que não afunde, assim são os problemas da igreja. Não adianta ficar só falando que a canoa está furada, é preciso fazer algo para salvar a todos antes que ela afunde. Mas infelizmente muitos crentes estão afundando suas igrejas e não fazem nada para salvar nem a si mesmos. Você tem feito tudo na igreja pensando em você mesmo ou no próximo? Sirva ao seu irmão de coração e estará servindo a Jesus. 3. Santuário, Coríntios capítulo 3 versículo 16. Deus não quer uma igreja carnal, onde as pessoas só fazem o que agrada à sua carne e se ofendem quando não estão satisfeitos. A igreja é o santuário onde habita a presença de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, Deus se faz presente na pessoa do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Mateus capítulo 18 versículo 18 e 19.
A única coisa que diferencia o grupo que se reúne na igreja de outro grupo qualquer é a presença do Espírito Santo de Deus. Sem esta presença, a igreja é apenas um grupo de pessoas reunidas sem propósito. Você sente a presença de Deus na igreja? Não se incomode com nada e concentre-se em adorar a Deus. 4. Corpo de Cristo, vi Coríntios capítulo 12 versículo 27. Deus não quer uma igreja morta, inativa e sem trabalhar para o reino de Deus. A igreja é o corpo de Cristo neste mundo. Jesus se faz presente hoje na terra através de sua igreja. As mãos que tocam os doentes, os pés que vão evangelizar e os lábios que falam de Deus são dos membros da igreja. Você já viu um corpo andando sem cabeça? Certamente que não. Mas existem pessoas que dizem que estão com Jesus, mas não estão na igreja. Ora, se o corpo não pode ficar sem a cabeça, do mesmo modo a pessoa não pode estar com Jesus sem congregar em uma igreja, se Hebreus capítulo 10 versículo 25. Você faz parte do corpo de Cristo ou pensa que pode servir a Deus sozinho? Faça compromisso com a igreja de Cristo e seja um membro de seu corpo. 5. Bom perfume de Cristo, 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 e 15. Deus não quer uma igreja mundana, que se contamina com coisas pecaminosas. A igreja é o bom perfume de Cristo. Perfume é uma coisa especial, cara e agradável. Assim a igreja deve ter um ambiente especial e diferente do mundo. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, por isso é cara. E como um perfume traz prazer, a igreja deve promover um ambiente agradável a todos que chegam. Você tem sentido prazer na casa de Deus? A presença de Cristo traz alívio e alegria. 6. Carta viva, 2 Coríntios capítulo 3 versículo 2 e 4. Deus não quer uma igreja muda ou calada, que não traz uma mensagem de salvação para aqueles que estão perdidos. A igreja é uma carta viva de Cristo para o mundo. Uma carta tem uma mensagem, com remetente e destinatário. O remetente é Jesus. A mensagem é o Evangelho. O destinatário é um mundo que precisa ser salvo. O mundo olha a todo tempo as nossas ações e palavras. Por isso a igreja precisa cuidar de seu testemunho e sempre levar uma mensagem de boas novas. Você tem levado a mensagem do Evangelho às pessoas? Fale de Jesus sempre que tiver oportunidade. 7. Embaixadores, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20. Deus não quer uma igreja sem propósitos ou objetivos, que não sabe o que quer ou sua missão a realizar neste mundo. A igreja é formada de embaixadores de Deus. Ser embaixador é representar alguém maior. Um policial ou soldado representa a corporação a que pertence. Um médico representa o hospital que trabalha. Um professor representa a sua escola e matéria que leciona. O embaixador de um país representa seu povo em outra nação. Assim, como igreja, não somos deste mundo, mas devemos representar o Senhor Jesus onde estivermos. Você sabe qual o propósito para você como igreja? Deus tem um chamado específico para você realizar sua obra. Você é a igreja. A missão da igreja é participar do projeto de Deus em salvar o mundo. A igreja não é um clube social onde cada um busca seus interesses. O único dono da igreja é Jesus que nos comprou com o seu próprio sangue, Atos capítulo 20 versículo 28. Para não ficarmos confusos e fazer uma igreja que Deus não quer, precisamos conhecer a vontade do Senhor para a sua obra e não ser uma igreja egoísta, individualista, carnal, morta, mundana, muda ou sem propósitos. A verdadeira igreja tem a mente de Cristo, formada de pessoas cooperadoras de Deus, um santuário para a presença do Senhor, o corpo de Cristo, o bom perfume de Cristo, uma carta viva e embaixadores de Deus. Você tem cumprido seu papel como igreja de Cristo? Seja um verdadeiro membro da igreja.